eu sou Marília Lopes e estou aqui para te dar as boas-vindas ao canal Las Lobas. Esse vídeo é uma live que aconteceu no Instagram no dia 28 de maio e que faz parte de uma série de lives sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse vídeo é sobre Vasalisa, o terceiro capítulo, o resgate da intuição. Aproveite e, se gostar, deixa seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição aqui é muito importante para mim, é muito importante para nós mulheres. Ela aumenta e fortalece essa rede de consciência e de liberdade. Então vamos a Vasalisa, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Então a gente vai começar com a nossa meditação, com aquele nosso firmar as intenções, né? Para que nosso encontro seja um encontro produtivo, que seja um encontro onde cada uma receba aquilo que precisa, aquilo que é necessário para a fase do processo que está vivendo. Então, se você puder fechar os olhos, parar por alguns instantes, traga a atenção para a sua respiração e coloque uma mão sobre o seu coração e outra sobre o seu útero, sobre o seu ventre. Inspira e expira bem devagar, lenta e profundamente. Quanto mais devagar a gente respira, mais silêncio interno a gente consegue, mais relaxamento. Sinta a pulsação do seu corpo, sinta o movimento que existe em você nesse momento. E mentalize o nosso círculo. Se veja parte de um grande círculo de mulheres. Sinta o céu sobre você, o frio ou o calor. Perceba como está essa temperatura nesse lugar onde você está. Ouça os barulhos. Olhe para o céu e veja a lua que cresce. A escuridão da noite. Estamos todas sentadas numa clareira da floresta. E no centro, uma grande fogueira. Queima, transmuta tudo aquilo que a gente não precisa. Sinta o apoio das mulheres de um lado, do outro, à sua frente. Sinta a força que corre entre nós, que circula. Nesse espaço silencioso, plante a intenção de que esse encontro seja uma oportunidade para o maior número de mulheres entrarem em contato com a sua mulher selvagem, com o seu lugar de poder, com a força ancestral que nos move, com essa voz que nos direciona, com nossos poderes instintivos.
que hoje a gente consiga entrar em contato com esse fogo, com essa luz da nossa intuição. Que junto com Vasalisa, a gente passe pela mata escura, olhe nos olhos de Baba Yaga e volte para casa com esse fogo, com essa luz, para iluminar as nossas sombras, para iluminar o nosso caminho. Mantenha os olhos fechados. E devagarinho vai mexendo seus pés, suas mãos. Quiser manter os olhos fechados enquanto eu conto a história. Essa história que a gente vai ouvir começa com um dos antigos truques conhecidos dos contadores de história. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para uma história que acontece no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto, e que nossa alma esteja pronta para ouvir, a sentir, a se abrir e para transitar por esse lugar entre os mundos. Clarissa começa contando a história com o era uma vez e não era uma vez, a história de uma mãe que está à beira da morte. Uma mãe jovem, e junto com ela estão a filha e o marido. E aí, um pouquinho antes de morrer, ela tira debaixo da coberta uma boneca vestida como a filha, entrega para a filha, Vasalisa, e diz para ela: guarde essa boneca, use-a quando você estiver perdida, não mostre-a para ninguém e alimente-a. Isso é como uma bênção. E morre. O pai, Vasalisa, fica, um tempo passa, o pai casa com uma mulher que tem 2 filhas, e aí, tipo um Cinderela, a madrasta é uma madrasta má, mas o pai não percebe. E quando o pai não está por perto, ela e as filhas fazem de Vasalisa uma serviçal, uma escrava. Elas têm horror da beleza da Vasalisa, da doçura, e ficam ali tramando uma forma de se livrarem de Vasalisa. E decidem que vão mandá-la para a floresta buscar fogo. Essa história se passa num tempo que o fogo não existia nem isqueiro nem palito de fósforo. O fogo era mantido pela família e quando ele se acabava, a família se via numa situação complicada, tinha que buscar fogo em outro lugar. O fogo era usado para iluminar, para aquecer, para cozinhar. Então o fogo era a alma dessa família, né? E aí, quando acaba o fogo, elas chamam Vasalisa e a mãe fala, a madrasta: nosso fogo acabou e eu não posso ir para a floresta por conta da minha idade, minhas filhas têm muito medo, então é você quem vai. Vai atrás de Baba Yaga e peça fogo para nós. Vasalisa, muito inocente, vai. Elas já imaginavam que Baba Yaga mataria Vasalisa e que elas se livrariam da menina.
Vasalisa entra na floresta, entra na mata escura, fechada, na noite, e segura a bonequinha que está no bolso do avental e pergunta para a boneca, para onde eu vou? E a boneca fala, se é para a direita, se é para a esquerda, se segue em frente, e ela vai ouvindo. E ela levou um pão, ela vai dando migalhinhas do pão, vai colocando no avental para a bonequinha. E a bonequinha leva a guia até a casa de Baba Yaga. Uma casa sobre pés de galinha, que dança e rodopia, que tem maçanetas de dedos de pessoas, e a bruxa chega. A bruxa viaja onde? Num caldeirão em forma de graal, não é em vassoura. E quando a bruxa chega, a bruxa pergunta para ela, muito ríspida, o que ela quer, e ela chama a bruxa de vovó, fala, vovó, eu preciso de fogo, o fogo da minha casa acabou, e eu preciso de fogo para alimentar, para aquecer meu pessoal. E aí a bruxa responde para ela que sabe quem ela é e quem é o pessoal dela, e fala, mas por que você acha que eu preciso te entregar esse fogo? Ao que ela responde, porque eu estou pedindo. E a bruxa fala, tá, eu posso te dar o fogo se você fizer algumas coisinhas aqui para mim. Essas coisinhas são limpar a casa, lavar roupa, cozinhar, varrer o quintal. Vasalisa olha meio assustada, fala, será que eu dou conta? E a bonequinha mostra para ela que tá tudo bem, que pode seguir. Aí Baba Yaga fala, eu quero que você separe aquele milho mofado do milho bom. Vasalisa fala, como é que eu vou fazer isso? Aquele monte de milho. A boneca fala para ela, coma, durma e fique tranquila. Ela dorme, quando ela acorda, tá tudo feito, a boneca fez tudo, inclusive separou o milho. Baba Yaga chega, vê tudo pronto, fala, nossa, não vou nem poder reclamar com ela, né? Dá mais tarefas. Inclusive separar sementes de papoula do esterco. Vasalisa dá uma desesperada de novo, mas a boneca a acalma. Faz tudo novamente. Quando Baba Yaga percebe que não tem o que fazer, fala, tá, então você pode me fazer a pergunta que você quiser. Vasalisa faz a pergunta. Eu não lembro agora de qual pergunta que a Vasalisa fez dos cavaleiros, né? O que significava cada cavaleiro. Aí ela responde qual que é o significado. Mais alguma pergunta? Não, não tem mais perguntas. Ela fala, muito bem, porque quem sabe muito envelhece mais rápido. Eu achei interessante essa frase. E ela entrega o fogo para Vasalisa dentro de uma caveira. Vasalisa volta para casa com aquela caveira incandescente no meio da mata, morrendo de medo daquela caveira, com vontade de jogar aquilo fora. E aí a própria caveira fala para ela, não joga fora não, não me joga fora, aguenta um pouquinho que nós estamos chegando e vamos resolver a vida. Quando a madrasta e as irmãs veem Vasalisa chegando, assustam primeiro, falam, como é que essa menina conseguiu voltar? Ela deixa a caveira num canto da sala e a caveira passa a noite observando a madrasta e as filhas. E na manhã seguinte as três viraram 3 montes de cinzas. E assim acaba a história, bruscamente, dessa forma. Aí, gente, Clarissa começa esse capítulo falando o seguinte: a intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha laxabe, daquela que sabe da mulher selvagem. Então, hoje a gente vai falar sobre esse mapa para a gente retomar a nossa intuição. É bom a gente lembrar uma coisa, gente. Intuição é um poder inato.
todas temos, todos os seres, mulher mais, né? O feminino, a intuição faz parte do feminino. É um poder que nós temos. Então a gente não vai ver nascer a intuição, nós vamos retomar, vamos nos conectar com ela, vamos resgatar, é o termo que Clarissa usa. E para isso, Clarissa fala que a gente tem que passar por 9 etapas, 9 tarefas. A primeira é deixar a mãe boa demais morrer. Deixa eu atualizar aqui para eu ir seguindo, que eu faço um esqueminha para não esquecer daquilo que é mais importante. E quem é essa mãe boa demais? Então vamos lembrar que Vasalisa é você, a mãe é você, a boneca é você, o pai é você, a madrasta é você, as filhas, a floresta, o fogo, a baba-yaga, a casa, a caveira, as mãos que surgem para moer a semente da papoula. Tudo é você. Então, a partir desse olhar, quem é a mãe boa demais dentro de mim? A mãe boa demais é aquela que tenta nos proteger além da conta. É aquela que quer nos manter num lugar confortável, seguro e conhecido. É aquela força, é aquele aspecto de mim que quer me manter num potinho, que fala para mim o tempo todo: não vai, é perigoso, não se arrisque. Fica aqui, ó, aqui tá tão gostoso, tá tudo quentinho, acomodadinho. Essa mãe é uma presença muito importante numa fase da nossa vida, né? Quando a gente é um bebê, a gente precisa de uma mãe boa demais. Até ali, antes da adolescência, a gente precisa dessa proteção. Mas a partir dali, essa mãe boa demais deixa de ser necessária e ela precisa ser trocada por uma mãe mais rigorosa. E quando a gente não faz essa troca, a gente não tem essa iniciação, a gente não tem contato com a nossa intuição. Porque a gente está protegida de tudo. Protegida dos perigos, mas protegida dos desafios que vão nos fazer crescer. Então, a Clarissa vem falar aqui, de novo, do ciclo de vida, morte e vida. Que vai chegar um momento que a gente tem que deixar a mãe morrer. Tem que deixar essa mãe boa demais em nós acabar, finalizar esse ciclo de proteção. Ela, inclusive, ressalta algo importante, que ela não está dizendo que é para a gente se embrenhar em relações perigosas, em situações que nos apresentem risco. Não é isso. Mas é simplesmente para a gente deixar aquele ninho quentinho. Ela conta que a loba, quando amamenta os filhotes, a caverna fica assim, um bolo. Um filhote em cima do outro, todo mundo em cima da mãe, que ela é uma mãe super carinhosa. Mas que quando ela vai ensinar o filhote a caçar, ela rosna, ela morde se precisar. Porque ela precisa que ele vá para a vida. Então, para que a gente consiga fazer esse movimento de ir em direção à vida, a gente precisa deixar a mãe boa demais morrer e fazer nascer a mulher em nós. Tem um lugar aqui que ela fala isso. Deixa eu ver, eu anotei. A troca da mãe, que a gente precisa fazer essa troca. A primeira tarefa. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Então, naquele momento que na história mostra a morte da mãe biológica, a gente vai levar para dentro de nós e vai pensar: como que essa mãe está falando em mim? Será que não está na hora dessa mãe morrer? E como que a gente sabe se tem essa mãe dentro de nós? São aquelas vozes, gente. São aquelas vozes que ficam falando assim pra gente: você não pode fazer isso.
tudo lá fora é perigoso. Quem sabe o que será de você se insistir em sair desse ninho quentinho? Você só vai se humilhar. Finja que está se arriscando, mas em segredo continue aqui comigo. Essa é uma voz que está dentro de nós. E a gente precisa aprender a perceber essas vozes. E como que a gente percebe? Silenciando. Falei disso hoje na quarentena Las Lobas. A gente precisa silenciar o nosso corpo, sair desse barulho, para a gente conseguir ouvir o que a gente está falando, o que essas vozes inconscientes estão falando para nós. A gente tem contato com o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, tem hora que a gente vai precisar recolher os nossos sentidos para que a gente consiga ouvir essas vozes, para a gente reconhecer se tem uma mãe boa demais falando em nós, se tem um predador natural falando em nós. Para que a gente tenha coragem de mergulhar sem saber o que vai acontecer depois. Sair desse excesso de adaptação, desse excesso de segurança, desse excesso de controle, esse excesso de conforto. Existe um lugar em nós, existe uma parte nossa que quer ficar no conhecido, no controlável, no seguro. Mas isso não nos deixa crescer. Não nos deixa descobrir outros aspectos nossos. Então essa é a primeira tarefa. A primeira tarefa é trocar a mãe. É trocar a mãe boa demais por essa mãe mais rigorosa, amorosa, mais rigorosa. Eu vou ter que dar uma acelerada, porque são 9 tarefas para a gente conseguir terminar em 1 hora. Já são 7h30. Nossa, passa depressa, né? A segunda tarefa é denunciar a natureza sombria. Que aqui significa o quê? Ela perceber que a madrasta e que as filhas não são pessoas boas, não querem o bem dela. Ela deixar a ingenuidade da menina que está ali naquele excesso de adaptação e que tenta ser boazinha, baixa a cabeça, obedece, e encarar esse perigo, encarar a maldade que existe no outro. Qual é esse aspecto de madrasta que existe em mim? Qual é essa natureza sombria que existe em mim? É aqui, no caso, o ciúme, a rejeição, esses aspectos que exploram. Como é que eu vou reconhecer em mim esses aspectos exploradores, ciumentos, rejeitadores? Como que Vasalisa faz? Quando ela manda ela para a floresta, ela obedece. Ela nem sabe o que vai acontecer lá. Ela podia estar caminhando para a morte, né? Então, como Vasalisa não tem a consciência plena do poder dela, ela permite esse obstáculo perverso na vida dela. Ela permite que essas mulheres venham definir qual é o lugar onde ela precisa ficar. Por outro lado, essa natureza sombria é a responsável, é o que impulsiona Vasalisa para ir em busca do seu próprio poder. Então, existe essas forças na nossa vida e às vezes a gente precisa desses aspectos sombrios em nós para nos impulsionar. Sabe aquela coisa de um determinado momento a gente fala, não aguento mais, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa? Isso pode ser um aspecto sombrio seu te empurrando para fora do ninho, te empurrando para ir em busca da tua força, do teu poder, que você insiste em não conhecer, porque você ainda está sob a proteção da mãe boa demais. Então é importante que a gente olhe para todas essas tarefas oferecidas pela Clarissa, não separadinho, mas, né, tá tudo junto, fazem parte de um mapa. Não é um mapa linear, é um mapa circular. Então, se eu ainda estou sob a proteção da mãe boa demais, eu não reconheço essa natureza sombria.
Eu não percebo que existe esse obstáculo na minha vida. Né? Eu estou ali, protegidinha. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. A de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder ao desejo dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. E essa é uma tensão angustiante que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Então, Vasalisa, ela foi privada dos seus direitos de herdar aquela família natural, né? Ela é afastada do convívio da mãe porque morreu, e de fora vem esse aspecto perverso da psique. Então, o que Clarissa fala aqui pra gente, que muitas vezes essa natureza sombria não é algo inato em nós, é algo que vem através da forma como a gente, né, da nossa família, do nosso ambiente social, do nosso contato com o mundo. Geralmente, essa natureza sombria é de fora para dentro, mas está dentro. Então, a gente precisa olhar para nós. Não adianta, quando a gente falar de natureza sombria, a gente pensar na mãe, no pai, no companheiro, na companheira, no patrão. É tudo nós, é tudo aqui dentro. Existe em nós uma natureza, um aspecto que nos sabota. É o nosso predador. Aqui, a natureza sombria está muito no mesmo lugar do Barba Azul. Não quer nos ver florescer, quer nos matar, quer acabar com esse nosso lado doce, com a nossa beleza, com aquilo de melhor que existe em nós. Né? Então vamos para a terceira tarefa. As mulheres que tentam, antes de entrar na terceira tarefa, as mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Isso aqui é importante, gente. É essa natureza sombria que faz o fogo se extinguir. O fogo apaga pelas mãos desses aspectos perversos que existem em nós. E o que é o fogo? A gente já conversou sobre isso na última live. O fogo é nosso poder, a nossa criatividade, a nossa intuição. É o que nos dá vida, é o que nos aquece, que nos ilumina. E essa madrasta e essas irmãs tramam a morte de Vasalisa. Como? Com o apagar do fogo. Né? Olha como é que isso é forte. Então, se a gente não reconhece, se a gente não denuncia essa natureza sombria que existe em nós, nós vamos acabar sem vida, sem poder, sem criatividade, sem nosso fogo. Forte isso. Terceira, essa é uma etapa que eu gosto, assim, que me pega, que é o navegar nas trevas. Aqui a gente vai fazer uma comparação com aquela lá de La Loba, é a gente no deserto. Então, Vasalisa deixou a mãe boa demais morrer, percebeu a natureza sombria desses aspectos, vivenciou na própria natureza, no próprio ser, os aspectos exploradores, os aspectos rejeitadores, os aspectos ciumentos. Ela conseguiu criar um bom relacionamento com essas suas piores partes, né? Ficava ali de boazinha e tal, e foi controlando esse lado sombrio, mas agora, para ela deixar isso, resolver definitivamente essa situação e buscar a sua luz, ela precisa passar pelo deserto, pela noite escura, pela floresta. E aí, quando ela entra na floresta, o navegar na floresta vai ser para aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso, no que se relaciona ao direcionamento e a confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. É dentro da floresta que ela começa a ouvir a própria intuição.
a confiar na boneca. Quando ela entra na floresta, ela se vê no meio daquela mata escura, à noite, sozinha, sem saber para onde estava indo, sem conhecer o caminho. Ela segura a bonequinha. E a boneca fala, ela ouve e faz o que a boneca fala. E ela vai alimentando a boneca. Então vamos lembrar que a mãe dela falou, deu 3 ordens para ela com relação à boneca. Guarde, proteja, não mostre para ninguém e alimente. Se a gente não alimentar a nossa intuição, ela morre. E como a gente alimenta a nossa intuição? Seguindo o que ela nos fala. Quando a gente dá voz, quando a gente faz o que ela pede, a gente está deixando ela viva. Sabe aquela história que a gente sempre fala, né? Nossa, por que eu não ouvi? Eu sabia que eu tinha que fazer isso e não fiz. A gente faz isso repetidamente. A gente deixa de dar vida a esse poder que a gente tem, esse poder intuitivo. Então, Vasalisa ali no meio da mata, ela vai nutrindo o seu self instintivo através da escuta da sua intuição. E é nessa enquanto ela está ali na floresta, que ela vê passando aqueles homens, aqueles cavaleiros, né? O cavaleiro branco, depois o vermelho, depois o negro. O computador desligando. Então ela já começa a ter contato com o mistério, com o desconhecido, com algo que ela não sabe determinar, que ela não sabe definir. E nessa etapa, gente, fala muito da bênção que a mãe ofereceu para Vasalisa. E que não há bênção maior que uma mãe possa passar para a filha do que a confiança na intuição. E como eu ensino, como é que eu dou essa bênção para minha filha? Confiando na minha intuição. Quando eu confio, minha descendência vai confiar. Quando eu me curo, eu estou curando toda a minha descendência. O processo... Não é aqui que eu queria falar para vocês. Ela fala que o vínculo com a nossa própria intuição muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será para uma. Quero ver tudo o que há para ser visto. A gente, quando a gente está em contato com a nossa intuição, a gente tem mais firmeza no nosso caminho, a gente sabe para onde a gente vai. Né? A gente confia no que a gente sente, a gente confia no que os nossos olhos estão vendo, no que os nossos ouvidos estão ouvindo, no que a nossa voz interior está falando. Então é um contato muito íntimo comigo mesma. E para isso, vamos voltar. A gente precisa aprender a ouvir as nossas vozes. A gente precisa aprender, gente. Tenham isso como meta. Observar seus pensamentos. Então a gente nutre o nosso self-intuitivo prestando atenção nele. Aí vem aqui o que eu acho mais interessante dessa tarefa. O rompimento do vínculo entre a mulher e sua intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente como se a própria intuição é que estivesse destruída. Não é o que ocorre. Não foi a intuição que se partiu, mas a bênção matrilinear da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem que já se foram para aquela mulher específica, é esse longo rio de antepassados que foi represado. Quem tem uma visão sistêmica sabe que a constelação familiar, a constelação sistêmica, diz que tudo aquilo que eu não olho em mim, que eu não cuido em mim, que eu não curo em mim, alguém da minha linhagem vai trazer de novo à tona para que seja visto. Porque tudo tem que ter um lugar, tudo tem que ser incluído. E aqui quando a Clarissa fala que esse rompimento do vínculo intuitivo entre as mulheres passa de mãe para filha, é bem isso. E vai passando, e vai passando. E não é que esse vínculo se rompeu, é que toda a natureza feminina daquela linhagem está represada.
A gente precisa ir até lá e abrir as portas, deixar esse fluxo passar, chegar em nós. Como é que eu deixo o fluxo lá de trás chegar em mim? Através da gratidão e da honra a quem já veio. Isso é muito legal. A quarta tarefa, porque aí, gente, vamos lembrar da história. Ela está lá na floresta e a bonequinha vai levá-la até a casa de Baba Yaga. Quando ela chega lá, que ela olha para Baba Yaga, ela não olha para Baba Yaga com medo, achando que está diante de uma coisa horrorosa. Ela chama a bruxa de vovó, né? Ela olha com naturalidade. Ela encara o desconhecido, a megera selvagem, com naturalidade. E nessa etapa, ela vai precisar se familiarizar com o mistério, com a estranheza, e aprender a encarar o poder enorme que existe em Baba Yaga e, subsequentemente, nela. Quando eu reconheço o poder do outro, eu consigo reconhecer o meu poder. Né? Vamos lembrar que tudo que tem ao meu redor é espelho de mim. Está me mostrando aquilo que eu preciso ver, inclusive o meu poder. Aqui, né, nesse capítulo, nessa etapa, é quando Vasalisa chega na casa. Chegou e encontrou Baba Yaga. Baba Yaga fala para ela, você quer fogo? Por que você acha que eu vou te dar esse fogo? Porque eu estou pedindo. Aí Baba Yaga diz que é a resposta correta. Fala, mas antes disso, você vai fazer uns servicinhos. E aí, eu acho que isso pega muito em nós, mulheres da era moderna, contemporânea, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma resistência muito grande aos serviços domésticos. O lavar roupa, o limpar a casa, sempre foi para mim um desafio muito grande. E depois que eu li esse livro, depois que eu li esse capítulo, é que eu percebi que tudo é sagrado. Tudo é sagrado. E o limpar a casa, o varrer a casa, pode ser uma atitude de limpar a minha casa de tudo que eu preciso limpar, de toda energia negativa. A Clarissa fala das roupas. Quando ela está lavando as roupas de Baba Yaga, ela está conhecendo a persona, as máscaras. Lembra lá no Barba Azul, que a gente já falou do vestido, quando o vestido começa a sangrar, a gente falou que a roupa significa a nossa forma de se apresentar para o mundo. E aqui Baba Yaga pede para que ela lave as suas roupas. Então ela está tendo um contato íntimo, muito próximo, com as personas dessa anciã, dessa bruxa. Ela cozinha para Baba Yaga, ela alimenta a anciã. Ela limpa o ambiente onde Baba Yaga está. Então, quem é Baba Yaga em mim? É a velha, a anciã que sabe, é La Loba. E como que eu cultivo La Loba em mim? Limpando esse ambiente, tirando aquilo que não precisa, alimentando, lavando as roupas, deixando, né, revendo essas máscaras, essas personas, separando. Baba Yaga pede para ela separar, né, os milhos, separar a semente de papoula do estrume, do esterco, separando. Então, esse conto, gente, ele vem como que fechar um ciclo que começou com La Loba e passou pelo Barba Azul. Aqui tem muitos elementos do primeiro e do segundo capítulo. Aqui tem o predador representado pela madrasta e pelas meninas. Aqui tem a La Loba representada mais uma vez por Baba Yaga. Aqui tem esse resgate da mulher selvagem nesse mapa iniciático que Clarissa vem nos oferecer através de todas essas tarefas. Então, nessa quarta tarefa de encarar a megera, é nesse sentido de olhar com naturalidade para aquilo que pode oferecer medo ou parece mais poderoso ou mais forte que eu. E aqui eu até sublinhei, ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los, significa sim encontrar nossa luminosidade sem fugir,
convivendo ativamente com a natureza selvagem do nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de aguentar o que sabemos, significa manter-se firme e viver. Aqui, Clarissa reforça aquela história de quando eu abro a porta e vejo os ossos, os corpos, os meus pedaços, né, os pedaços das mulheres destroçados. Aqui é a mesma coisa, eu olhar para essa natureza selvagem, encarar e ficar naquilo que eu estou vendo. Não sair correndo, não ter medo. Né? Aí vem o servir o não racional, que é isso que eu acabei de falar, do alimentar, do limpar, do cuidar desse espaço ocupado por essa megera selvagem, que nem é tão megera assim, né? Que acaba se mostrando menos megera do que parece. A sexta tarefa, gente, é a separação. A separação do milho, a separação da papoula. Milho bom e milho ruim, semente de papoula e esterco. Aí a gente vai entrar naquela discriminação, naquela separação dos ossos entre os que eu vou usar para montar o esqueleto e os que eu não vou usar. Esse poder de discriminação que a gente precisa ter diante de tudo. O que me serve e o que não me serve. O que me traz vida e o que me traz morte. O que me traz, me chega mais perto, me aproxima da minha natureza selvagem e o que me afasta dela. Lá no final desse capítulo, eu vou falar agora para não esquecer. A Clarissa fala uma coisa que ficou na minha mente muito tempo. A gente está muito acostumado com self-service, né? Então a gente está acostumado a sair de casa para comer alguma coisa que a gente nem sabe o que. E a gente vai para o restaurante e olha para aquele monte de oferta que tem no restaurante e fica ali escolhendo, meio sem vontade, um pouquinho de cada coisa. Ela fala que a gente precisa fazer o processo inverso. Eu preciso saber o que eu quero antes de eu sair da minha casa. Eu preciso me perguntar sempre o que eu quero, do que eu quero me alimentar, o que eu quero trazer para dentro de mim. Importante, anota isso aí. Então, aqui, antes de separar, ainda no servir o não racional, o fato do cozinhar, né? O cozimento de novas ideias, de novos rumos, da dedicação à nossa arte, ao nosso trabalho que alimenta a alma selvagem permanentemente. É isso mesmo que nutre a velha mãe selvagem, o que lhe dá sustento na nossa psique. Sem o fogo, nossas grandes ideias, os nossos pensamentos originais, os nossos anseios e desejos continuam crus e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos e que tenha fogo vai agradar a mãe selvagem e manter todas nós nutridas. Então a gente precisa ir atrás desse fogo, a gente precisa atravessar a mata escura. Nem sempre vai ser fácil. A gente precisa ouvir essa voz em nós que nos direciona. Precisa encontrar essa casa doida que rodopia em cima de pés de galinha. Precisa encarar essa megera selvagem, servir a ela por algum tempo. Aprender a separar, fazer as perguntas corretas, para a gente trazer de volta a nossa natureza, para a gente ficar de pé nas quatro patas, né? E voltar para casa com fogo. Nessa fase da separação, uma coisa que eu achei muito importante é que a bonequinha fala para ela, agora você descansa. Agora você se alimenta e dorme. Não é assim que acontece com a gente? Às vezes a gente está tão cansada, com tanta coisa, pensando em tanta coisa que a gente precisa fazer, e de repente quando a gente consegue descansar e dormir, as coisas se clareiam, as coisas se abrem, o caminho se abre e a gente acorda com uma ideia, a gente acorda com uma sensação de, nossa, passou aquilo. Isso aqui, essa fala dessa boneca, dorme,
é nos mostrando as pausas necessárias. A gente precisa nos dar esses tempos. Ninguém consegue ter ideias novas quando está o tempo todo no movimento. Então a gente precisa parar, descansar e deixar que outros níveis da nossa consciência trabalhem. Nem sempre o trabalho vai ser realizado pelas mãos e pela mente superficial, por essa mente doida que fica aqui falando na nossa cabeça. Às vezes a gente precisa que o trabalho seja realizado em outros níveis e para isso a gente precisa soltar. E o dormir quer dizer isso, significa isso aqui. Solta, entrega, deixa. Deixa que a sua intuição, os seus outros níveis de consciência vão trabalhar e vão fazer o que precisa ser feito para que você saiba o caminho até esse fogo, até o seu centro, até aquilo que você precisa naquele momento. Então, tenha isso em mente. Tem pausas que são necessárias. O perguntar sobre os mistérios. Esse perguntar sobre os mistérios ficou na minha cabeça há um tempo. Esse conto, gente, a gente tem um grupo aqui, né, presencial. E a gente estudou esse conto com meu pai internado. Meu pai internou na segunda-feira, na quarta-feira já tinha uma reunião marcada, eu não quis desmarcar, era um dia que uma das minhas irmãs estava lá com ele no hospital. E a gente estudou esse conto na quarta-feira. Ele morreu na outra terça. E eu fiquei com isso na minha cabeça muito tempo, sobre o perguntar sobre os mistérios. E eu estava com meu pai quando ele morreu, né? Hoje eu consigo falar disso de uma forma tranquila, mas na época eu me perguntava muito e eu pensava nisso, eu não posso ficar perguntando. Tem um mistério que eu preciso deixar no mistério. Tem coisas que não cabem a nós sabermos. Não cabe. E tem algum lugar aqui que ela fala, que agora eu não vou lembrar, que houve um tempo em que as mulheres lidavam muito com a vida e com a morte. Era muito comum as mulheres sentirem o cheiro do sangue na hora do parto, as mulheres limparem os corpos antes de enterrar. Mas que a nossa geração não tem, né? Isso foi se perdendo. Então, para nós, esse ciclo de vida, morte e vida ainda é um mistério. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Aceitar as mortes necessárias. E aquelas mortes que não dependem da gente, que não tem como, mesmo que a gente não queira e não acha que seja necessário, não está nas nossas mãos impedir. E quando acontece uma morte como essa que eu estou contando para vocês do meu pai, é hora da gente olhar qual aspecto meu que está morrendo e que talvez precise morrer, né? E deixar esse aspecto morrer. Talvez a filhinha do papai precisasse morrer ali naquele momento, né? Ela fala que quando a gente... Porque uma coisa importante desse capítulo é que o masculino some, vocês viram, né? Aparece a figura do masculino ali na hora da morte da mãe e no momento em que ele não percebe que a madrasta e as filhas são malvadas. E ele some, ele não aparece nesse conto todo. Esse é um conto muito feminino, muito de linhagem feminina, muito matrilinear, né? Mas tem em algum momento que agora eu não lembro, não sei onde, que ela fala que as filhas de pais ingênuos tendem a ter mais dificuldade de reconhecer esse lado sombrio. Interessante, né? Aí, gente, nossa, vai acabar. Por fim, Baba Yaga oferece para ela o fogo, porque viu que não tinha o que fazer. E ela volta com o fogo para casa dentro de uma caveira e esse fogo ilumina olhos, boca e ouvidos. Ilumina os sentidos que vão trazer para ela uma visão mais clara de tudo que é. E quando ela chega em casa, esse fogo reduz a cinzas a mãe e as irmãs, aqueles aspectos sombrios. Então, ela faz toda essa jornada da heroína e volta
com um fogo que com a observação, eu tinha até anotado, mas eu acabei fechando aqui, sublinhado. Com o olhar atento sobre aquilo, consegue reduzir as cinzas. A luz ilumina aquela sombra, ilumina aquele aspecto perverso e ele some. Então é isso. Eu vou habilitar aqui, às vezes ainda dá tempo de vocês fazerem alguma pergunta. Esse é o conto da Vasalisa, essa é a busca, esse é o mapa para a gente recuperar a nossa intuição.